Fala pessoal, eu sou Miranda, para vocês aqui o sempre certo, na companhia da única, da inigualável e da pessoa mais importante da minha vida, Dona Encrenca, Andréia. Andréia, com quem eu mantenho um relacionamento de 36 anos, 30 deles literalmente argolados. Casamos no dia 5 de setembro de 1992 e recentemente cumprimos as bodas do quê? Bodas de Pérola, nós nem sabíamos que tinha esse Nós nome. nem sabíamos que rodava a tal das bodas de pérola. E o que acontece? Quando nós pulverizávamos a nossa alegria por termos cumprido 30 anos de matrimônio, enfrentamos um verdadeiro paradoxo. Porque na medida em que nos deparávamos com amigos e companheiros reagindo, 30 anos de casados, outras pessoas, 30 anos de casados. 30 anos de casados. Nos deparamos com mais pessoas surpreendidas por estarmos há 3 décadas dividindo as nossas vidas do que pessoas emocionadas por esse tempo indescritível. Resulta então que a gente ficou um pouco curioso, porque desde a nossa perspectiva dos 30 anos, para a gente foi como passear de moto. Cara, é verdade, essa história que nós estamos escrevendo em conjunto, e muitos de vocês que estão nos assistindo são coautores de cada um desses capítulos, representam para nós como um verdadeiro passeio de moto, uma viagem a bordo da Brigitte Bardot, em que transitamos por curvas, subidas, descidas, estradas esburacadas, retas asfaltadas. Passamos muitos perrengues. Enfrentamos a adversidade do tempo, do clima, frio, chuva, sol, calor sem limite, ventania, mas aqui chegamos, 30 anos, pilotando, com ela na garupa, moto carregada e degustando cada quilômetro, cada centímetro, cada trajeto, cada trip foi bem vivida. Na verdade, está sendo muito bem vivida. E aí, quando a gente tinha esse questionamento, 30 anos, né, nós começamos a pensar, será que um casamento ele tem um prazo de validade? Cara, associar a ideia de prazo de validade a uma relação a dois, em que através da nossa experiência é algo simplesmente sobrenatural, gerou não um trauma, mas uma preocupação muito grande, porque nós passamos a dimensionar o nível de felicidade daquelas pessoas que celebram a vida em comum, desenvolvendo um relacionamento afetivo, um casamento, um matrimônio como o nosso. E aí, como pesquisadores estudiosos que nós somos, nós fomos atrás então dessa informação. E a gente viu, por exemplo, que em 2019, 50% dos divórcios, o tempo de casamento desses casais foram de menos de 10 anos. Gente, é uma fonte fidedigna, o IBGE apresenta para todos nós, porque o acesso é público, que as pessoas que se divorciaram no ano de 2010 estiveram casados por um período menor do que 10 anos. Já é assustador, mas nós encontramos dados mais surpreendentes ainda, porque teve galera aí que ficou casado apenas um ano ou até um ano de relacionamento em comum e procurou O o divórcio. divórcio. Então, nesse caso, de 2010 até 2019, triplicou o número de divórcios de pessoas que conviveram menos de um ano. Claro que isso daí não é o maior número de divórcios, né, em percentual. Isso aí gera cerca de 3% dos divórcios, né?
do percentual. Mas ele é assustador, porque é um comportamento bem diferente. Seja qual for o percentual, respeitando as razões que levaram essas pessoas a divorciarem, eu particularmente fico bastante preocupado e triste, porque tu imagina só, tu estabelecer toda uma reestruturação na tua vida, tu gerar expectativas para quem está contigo, e não é só aquele que vai dividir a farmacinha do banheiro contigo, mas também família, amigo, objetivo, sonho, durar apenas um ano ou menos do que um ano, gente, algo está rodando no coração dessa galera que não está dando condições adequadas para gerenciar o relacionamento a dois. Então é por isso que a gente tomou essa iniciativa de compartilhar com todos vocês os nossos olhares, as nossas experiências, as nossas vivências, para quem sabe redimensionar a maneira pela qual tu conduz o teu relacionamento, buscando perenizar num alto grau de satisfação e, sobretudo, com felicidade sem limite. Porque nesta aventura que nós narramos para todos vocês, como bem disse a minha dona encrenca, a Andréia da minha vida, é claro que nós enfrentamos muitas dificuldades, mas foi justamente o equilíbrio neste relacionamento que permitiu a gente atravessar por todas elas e chegar hoje cumprindo bodas de pérola. E é por isso também que nós levantamos outro questionamento. Qual é o grau de interesse hoje das pessoas em se envolver em um relacionamento mais intenso, mais profundo e até duradouro? A intensidade, tu passa a compreender assim, de tu jogar toda a tua emoção e toda a tua razão nessa proposta de estabelecer uma viagem a dois. A gente respeita as individualidades e a pessoalidade de cada qual, mas se nós formos buscar raiz na filosofia, a gente já sabe, desde uma orientação aristotélica, que o homem é um ser social, o homem é um ser gregário e político, e nessa agregação ele precisa estar sublimemente organizado, não organizado desde uma perspectiva unicamente objetiva, mas sobretudo sensorial, emocional e afetiva. E a gente ainda trazendo a filosofia, né, o Bauman, talvez... Zygmunt Bauman, o polaco imortal que repousa retumbando no coração de todos nós. Talvez possa trazer um pouquinho a explicação do que vem acontecendo hoje com os relacionamentos, né? Porque ele fala justamente dessa questão da vida líquida. E a gente está vendo um pouquinho isso nessa relação entre casamento e divórcio. Quando ele fala na vida líquida e leva aos nossos olhos a diminuição da temporalidade dos relacionamentos, ele explica que os ajustes são por certo período curto de tempo. E a liquefação da existência não pode ser conjugada com a liquefação do amor, porque mesmo que o amor não seja palpável, seja tipificado como um sentimento que repousa ou que brota da raiz dos nossos corações, a capacidade de amar sim pode ser materializada, seja através do abraço, do carinho, da expressão verbal, da manifestação na palavra escrita, ou simplesmente na companhia diuturna de todos os dias no enfrentamento dos sabores e dos dissabores. É verdade. E a gente vê que nós brasileiros ainda temos uma tendência a nos unirmos, a celebrarmos o nosso matrimônio, e os números estão aí. O IBGE não mente. O IBGE está aí para fazer com que a gente tenha contato da expressão real da quantidade de casamentos e de divórcios que existem no Brasil. E é por isso que hoje a gente está aqui para te apresentar o número de casamentos e de divórcios dentro da década computada entre o ano de 2010 e o ano de 2020. E o ano de 2020 também é o ano da pandemia, né? Então a gente muitas vezes vão pensar assim, não, mas vamos colocar como referência 2020, né? Que as pessoas se casaram menos e se divorciaram mais por aquele tempo de convivência profunda do confinamento. Mas lembra, isso daí é uma série histórica de uma década. Gente, olha só, a gente não pode responsabilizar o corona, que arrasou com a humanidade, que levou-nos a todos perder pessoas, amigos, emprego, oportunidades, e um espaço de tempo considerável imersos no lockdown, mas o corona não pode ser responsabilizado pela dissolução conjugal, porque a separação, o divórcio, o afastamento ou o soterro da afinidade do amor
não acontece do dia para a noite por conta da circulação do vírus. Um casamento, uma relação de afinidade, assim como ela decola no decorrer do tempo, ela também se desgasta e chega ao fim de maneira gradual e continuada. Eu acho que, na realidade, essa dissolução do vínculo matrimonial no período da pandemia, que ocorreu de fato, ela foi justamente uma aceleração desse processo que provavelmente já vinha, né, ali se degradando ao longo do tempo. Mas, efetivamente, a gente até pode ver que em algumas pesquisas, de 2015, por exemplo, até 2019, o índice de casamento diminuiu em 10%, mas se a gente analisar em uma década, isso foi bem mais expressivo. Bem mais expressivo e preocupante. Observa só, consta nos registros do IBGE que em 2010 foram celebrados 977.620 casamentos. Que galera que juntou a escova de dente ou dividiu o banco da moto. Cara, isso é fenomenal. Mas 10 anos que passaram numa velocidade estratosférica, a gente observa uma diminuição considerável e alarmante, porque no ano de 2020, quando iniciou e se consolidou e estabilizou o processo pandêmico, nós obtivemos a informação de que apenas 757.177 casamentos foram realizados. Claro, nós tivemos o lockdown, nós tivemos o isolamento, as festas não puderam se materializar, mas, gente, tivemos aqui 22% e meio de diminuição de matrimônios. Em contrapartida, a gente vê que o fenômeno do divórcio foi diferente nesses últimos 10 anos. Pelas informações que nós computamos do IBGE, o divórcio provocou um estrago na união afetiva, no vínculo matrimonial, maior do que o próprio coronavírus. Porque em 2010 nós tínhamos 239.007 divórcios e em 2020 nós nos deparamos com 331.185 divórcios. E a gente ficou muito curioso com esse debate que teve na época a respeito do confinamento, e a gente foi lá para 2019. Em 2019, nós tivemos mais de 380 mil divórcios no Brasil. Então, quer dizer que essa tendência ela já estava bem estabelecida no cenário brasileiro. Cara, a gente não está aqui para julgar ou pré-julgar a forma de amar ou a maneira pela qual as pessoas celebram as suas relações conjugais e afetivas. Mas a grande verdade é que depois de cumprir 30 anos de casado e observar a surpresa de muitas pessoas que coexistem conosco por estarmos juntos há 3 décadas, uma relação absolutamente harmoniosa, de um vínculo amoroso estável, todos nós nos preocupamos com a seguinte pergunta: meu Deus, não existem mais relacionamentos perfeitos? Ou em dado momento da nossa história, os relacionamentos foram perfeitos e ficamos mais alarmados ainda quando nos deparamos um olhando para o outro e perguntando: será que nós somos a exceção neste universo de casamentos que existem e que se desenvolvem no território brasileiro? Uma das questões que a gente levantou foi justamente essa: será que existe casamento perfeito? Talvez o casamento perfeito ele seja supervalorizado. Talvez quando a gente ingresse dentro de um relacionamento, dentro do matrimônio, ou seja, juntando as escovas de dente ou então sentando junto no banco da moto, talvez a gente tenha uma super expectativa de que tudo vai ser perfeito, vai ser divino, maravilhoso. E aí a gente se depara com uma outra situação. Então, que nem tudo está perdido. A gente às vezes fala tanto em divórcio, 38,5% de incremento de divórcios em 10 anos no Brasil, mas hoje a gente verifica um outro fato, que é o número de recasamentos. A gente nem sabia que tinha essa estatística, né? Número de recasamentos, o que significa isso? Pessoas que se divorciam e depois se casam novamente. É tipo assim, separa a casa, separa a casa, separa a casa. E esse número, em uma década, ele alcançou um percentual de 71%. Galera, 71% de gente que divorciou, dividiu o patrimônio, separou as crianças, tomou um rumo diferente e voltou a recasar. É muito louco, né? Isso só confirma que estar em conjunto, um com o outro,
vivendo numa relação harmoniosa, andando para sempre, para frente, enfrentando todos os obstáculos, é sim absolutamente possível. Isso aí fez a gente chegar numa conclusão. Então, que antes a gente estava preocupado, será que é o individualismo que faz a gente optar, ficar tão pouco tempo numa relação, num casamento? Será que as pessoas têm dificuldade de compartilhar tempo com outra pessoa, dessa convivência? A gente começou a se questionar. Só que a gente viu que, em relação a esse 71% de recasamento, só mostra que as pessoas ainda querem se envolver com as outras, elas ainda acreditam no amor, elas ainda acreditam no casamento. E é isso. Fica aqui o convite para que tu te inscreva, é muito importante para nós. Curte o vídeo, faz um comentário, deixa as tuas dúvidas, pergunta para a gente e compartilha com todos os teus amigos. E nos siga no Instagram. @Dona Encrenca e senhor sempre certo. Bora, hashtag bora viver e sorrir.